Eu trago para esse review um episódio com o qual eu aprendi muito. Vocês, ouvintes, às vezes me perguntam quais são os meus episódios favoritos. Eu acho difícil falar em episódios favoritos porque cada episódio é único e é especial pela história que ele tem, pelas circunstâncias em que ele foi criado, pelo tema, enfim. O que torna este episódio especial para mim foi o aprendizado sobre neurociência da percepção. É o episódio 54, Hackeie Sua Mente. Eu tinha algumas noções, no que nós vamos falar aqui não é assim exatamente uma novidade, mas ler um livro a respeito me permitiu aprofundar muito a compreensão de como se constroem as nossas verdades, de como a nossa visão do mundo, da realidade, se subordina a essas verdades que a gente assume como pressupostos, né? No caso, o neurocientista que é citado, o autor do livro citado, ele chama de pressupostos, um entendimento de como as coisas devem ser. Então, o nosso cérebro assume certos pressupostos e toda a nossa visão da realidade é moldada pelos pressupostos. E então não é que a gente acredita, cada um tem a sua verdade exatamente porque quer, mas é porque, na verdade, o nosso cérebro funciona assim. E ter consciência disso, eu acho que nos leva a reflexões muito importantes nesses tempos em que, em sociedade, uma das questões que nós estamos enfrentando são essas divergências de visão, toda essa briga, toda essa polarização, porque as pessoas querem impor a sua verdade ao outro, ou menosprezam o que o outro pensa. Enfim, toda essa confusão tem muito a ver com as visões da realidade que se formam, então, por conta da forma como o nosso cérebro trabalha e dos pressupostos. Enfim, a gente explora tudo isso no episódio e olha, é um aprendizado muito incrível e dá o que pensar a esse respeito, viu? O episódio começa com uma historinha, com um caos meu, um caos que na época... Hoje eu dou risada, né? Eu acho que é um caos muito engraçado, como muitos que eu conto, mas na época em que aconteceu, aquilo me deixou muito intrigada, me deixou verdadeiramente passada. Foi uma situação que eu vivenciei, e muitas pessoas também vivenciaram, por causa de uma confusão que aconteceu, que foi o primeiro ano em que não houve horário de verão. O sistema operacional de alguns celulares estava programado para, na data de 20 de outubro de 2018, adiantar o relógio em 1 hora. Foi o que aconteceu com o meu. Mas não foi o que aconteceu com o celular do meu filho Pedro. Então, naquele domingo de manhã, conversando, nós constatamos que os nossos celulares marcavam horários diferentes. O meu marcava 9 horas, o dele marcava 8 horas. E aí teve toda uma discussão por causa disso. Então, meu filho e eu já imaginando que tinha alguma coisa a ver com o horário de verão que não estava acontecendo, e enfim, o celular atualizou sozinho, até aí a gente meio que estava em acordo, mas eu estava sustentando o tempo todo que o meu celular estava correto. Por quê? Porque, na verdade, aquele horário estava em 2 celulares meus. Um celular que ficava offline na minha cabeceira e o celular que eu usava online para minha comunicação. Aí o Pedro foi olhar no relógio da cozinha e estava lá 8 horas. Depois olhou no meu próprio notebook e estava lá 8 horas. E eu teimando que não, que era o meu celular que estava correto, que alguém mexeu no relógio da cozinha, que o meu notebook também devia estar com problema, do mesmo problema do Pedro. Enfim, foi uma polêmica e eu acabei apenas me convenci de que o meu celular é que estava adiantado. Se eu tivesse usado um pouco a lógica, eu logo teria descoberto qual era o celular que estava em horário de verão. Aquele que estava adiantado, portanto, era o meu. Mas nem isso eu fui capaz. Eu fiquei teimando o tempo todo e muito convicta, e assim, que era o meu celular que estava certo. E no final eu descobri que não, e aí eu fiquei muito passada. Hoje eu dou risada, mas depois eu acho que essa é uma situação que ilustra muito bem como o nosso cérebro funciona, como a gente realmente
se agarra a esses pressupostos e eles impedem que a gente veja coisas que estão na nossa cara. E a gente também, às vezes, cria argumentos mirabolantes para justificar o injustificável. No fim, foi isso. E no episódio, então, eu exploro, né, usando como referência esse livro, O Golpe de Vista. Afinal de contas, como é que acontece tudo isso? Como é que o nosso cérebro assume esses pressupostos? E como é que esses pressupostos distorcem a nossa percepção da realidade? Muito interessante. Então, como review, eu vou ler uns trechinhos aqui para você. Vamos lá. Os pressupostos influenciam as nossas percepções. E o meu caso ilustra exemplarmente esse ponto. Porque eu assumi a hora do meu celular como correta, esse era o meu pressuposto, eu percebi como incorreta a hora do celular do meu filho e do relógio da cozinha. O Bom Louro, né, o neurocientista, que é a minha referência neste episódio, afirma categoricamente que o que a gente percebe não é a realidade em estado bruto, mas versões da realidade com as quais estamos familiarizados. Versões da realidade moldadas pelos nossos pressupostos. A princípio, a realidade que chega até nós pelos sentidos não tem significado algum. É apenas informação na forma de energia ou moléculas. Imagens são fotos de luz captadas pelos olhos. Sons são vibrações que se propagam no ar e penetram em nossos ouvidos. Sabores são uma química que entra em contato com os receptores da língua. Cheiros são moléculas que aspiramos pelo nariz. Sensações táteis são quebras e ligações entre moléculas que criam atrito em nossa pele. Essas são informações que emanam do nosso mundo físico, a realidade bruta, tal como ela é. Essa realidade só passa a significar algo quando o nosso cérebro lhe dá significado. E ele faz isso com base nos nossos pressupostos. Então, um cheiro passa a significar uma comida, uma voz significa uma pessoa, a luz refletida por uma superfície significa uma cor, um toque significa uma emoção. Nosso cérebro é uma máquina muito rápida e eficiente em dar significados. Dar significado nada mais é do que perceber. E perceber o que é? É criar versões da realidade a partir dos nossos pressupostos. Nós temos a tendência de perceber as coisas de um modo que reforça os nossos pressupostos. Em outras palavras, a gente vê aquilo que quer ver. E aí, pode acontecer de a nossa percepção, do nosso raciocínio, sofrerem desvios que a neurociência e a psicologia chamam de vieses. Um dos mais comuns é o viés de confirmação. Sabe quando a gente conhece alguém e cria uma primeira impressão da pessoa? Digamos que seja uma impressão tipo, essa pessoa é antipática. De repente, essa pessoa é antipática se torna um pressuposto sobre ela. A partir daí, parece que tudo que a gente vê na pessoa reforça o pressuposto de que ela é antipática. Ela não sorriu quando eu disse bom dia? Ah, é porque ela é antipática. Pode ser que ela esteja com dor de cabeça ou preocupada com alguma coisa, mas a gente interpreta a atitude da pessoa como uma prova de que ela é antipática. Assim é o efeito do viés de confirmação. Ele molda a nossa percepção de um jeito que confirma os nossos pressupostos. Olha, mais do que nunca, a gente precisa hackear, né, desbloquear a nossa mente e expandir a nossa percepção da realidade. Porque é urgente para toda a humanidade encontrar um novo modo de viver e se relacionar com a incerteza. Essa é uma ideia que o Bowloro traz no livro dele, assim meio de passagem, mas para mim é uma questão central e crucial do nosso tempo. Nas últimas décadas, principalmente, os países, a economia, as pessoas, tudo foi se tornando cada vez mais interconectado. A tal ponto que hoje, por exemplo, a tuitada de uma grande liderança mundial repercute imediatamente no mundo inteiro e pode causar alvoroço. E aí bolsas de valores oscilam, empresários mudam seus planos de investimentos, famílias decidem adiar uma compra,
A percepção é de que o mundo se torna mais incerto à medida que os atos dos outros são sentidos imediatamente e afetam a nossa vida. Nas palavras do Bow, um mundo cada vez mais conectado também é mais imprevisível. Uma empresa de sucesso, um relacionamento estável, um ambiente sem perigos, a existência dessas coisas hoje não garante que será assim amanhã. Não é possível ficar verdadeiramente intocado. Sempre vão haver acontecimentos que nos pegam de surpresa, que não previmos. Agora, certamente que não é uma opção para essa era da incerteza ficar agarrados às nossas verdades, vendo o mundo como queremos ver, brigando para impor a nossa visão da realidade, lutando para manter o controle. Manter o controle é uma ilusão. A epidemia de ansiedade que se vê hoje no mundo tem muito a ver com a ideia de controlar as situações, as pessoas, a vida, para combater a incerteza. Como diz o Bow, a vida é inerentemente incerteza porque o mundo e as coisas que o constituem estão sempre mudando. A natureza muda. Precisamos ser adaptativos e mudar com a mudança. Mudar é uma solução profundamente biológica. É o que nós, seres humanos, evoluímos para fazer. Então, esse é um episódio que termina convidando a gente a refletir sobre esses nossos pressupostos que moldam a nossa visão da realidade, que enviesam a nossa visão da realidade e convida a expandir a nossa mente, a observar as coisas, a nos abrir para outras opiniões, para outros pontos de vista, para que a gente possa, então, se adaptar às mudanças tão frequentes, tão desconcertantes, tão assustadoras, e eu diria mais do que isso hoje, né? Também para que a gente possa, mais do que ver as diferenças de opinião que temos com as pessoas, porque são inevitáveis, né? A gente chega à conclusão de que cada um acredita no que quer, cada um vê o que é verdade para si. Então, mais do que reforçar as nossas diferenças, o que a gente poderia estar fazendo é buscar os nossos pontos de vista que coincidem, aquilo que nós temos em comum, né? Então, fica aqui para a nossa reflexão dessa semana e eu desejo a você que você esteja bem. Um abraço.